Olá pessoal, regravando a aula anterior, né, por conta do som. Então, nessa aula vamos falar sobre visualização de campos escalares, né, um problema de poligonização. O que vem a ser um problema de poligonização? É a gente aproximar a superfície implícita S, que é a imagem inversa de um valor C, que é chamado de isovalor, e aonde f é uma função contínua. A gente quer aproximar essa superfície por uma malha poligonal, ou seja, por um conjunto de triângulos no caso. Então, por exemplo, quando f, né, se você pega então a superfície, que é a imagem inversa de um valor c, quando f é uma função de f2 em r, a gente vai ter o gráfico dela como sendo esse novo aqui, né? Então, o que é isso do valor C? Na verdade, é o que a gente viu lá no cálculo de curva de nível, né? Ou seja, vai ser a altura que eu venho que compõe de uma machadada nessa superfície, né? Ou seja, no gráfico da função F. Tá? Então, dependendo da escura do valor, a gente vai ter uma curva diferente, certo? A gente vai ter uma superfície de nível, né? Então, vai ser uma curva que vai estender o resultado para a nossa superfície. Uma aplicação dela é na simulação de escoamento de fluidos para você representar a interface de um líquido, né? Como vocês estão vendo nessa imagem, que é também conhecido como level 7. Então, o que vocês estão vendo aqui é uma evolução, ou seja, é a evolução da interface do fluido ao longo do tempo, certo? Modelado por uma função implícita e discretizado através de um método de poligonização. Umas considerações importantes também sobre funções implícitas. Quando você tem um valor, o isovalor zero, né, quando a superfície é a imagem inversa do valor zero, no caso, isso é interessante porque a sua superfície vai dividir o espaço em duas regiões bem definidas, né? Então aqui está a S, né, que é a superfície. Eu vou ter uma região que é onde são os valores que a F é negativa e uma região onde a função f assume valores positivos, ou seja, dentro da superfície é positivo e fora dela é negativo. E o que está em preto, ou seja, são todas as raízes dessa função f, né? Ou seja, é a imagem inversa do valor zero, ou seja, são todos os pontos no plano, no caso, onde a f vale zero, certo? Ou seja, as raízes da f. Outra consideração importante é que a normal, se você conhece a função implícita, normal em cada ponto da superfície é fácil de ser obtido. Só basta pegar o gradiente da função f e normalizar ele, porque a normal tem comprimento unitário, certo? Agora, o primeiro algoritmo que a gente vai ver, primeiro e único, né, no caso, que a gente vai botar a mão na massa, é o Marshall tetrahedra, desenvolvido pelo Blumenthal em 98. Qual é a ideia dele? Então a ideia que vocês estão vendo aqui, eu tenho uma função implícita contínua, né? O que vocês estão vendo em vermelho é a região do plano onde a f assume um valor negativo, né? Então a primeira ideia para a gente discretizar essa curva aqui, que nesse caso é um círculo, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um grid uniforme e vamos gerar uma triangulação a partir desse grid. Como fazer isso? É pegar cada célula do grid e pegar sua diagonal e dividir uma célula em dois triângulos. É uma tarefa muito parecida que a gente fez de transformar o mesh grid do MATLAB numa malha para a função trimesh poder plotar, certo? Então é isso. Então, para cada quadrado, você vai dividir em dois triângulos. Essa triangulação, ou seja, essa decomposição celular, ou seja, essa decomposição das células do grid em dois triângulos é chamada de triangulação KFC. Tem um nome bonito, mas é uma coisa bastante simples, né? E é claro que a extensão
desse problema para o espaço tridimensional é que ao invés de ter quadrados, vamos ter cubos. E ao invés de ter triângulos, vamos ter tetraedros. Então a ideia da triangulação KFC é quebrar um cubo em tetraedros. Como é feito isso? Simples. Você pega a diagonal principal de um cubo e a partir dela você define 6 tetraedros. Então vejam bem, no caso 2D, um quadrado vira 2 triângulos e no caso tridimensional, um cubo vira 6 tetraedros. Beleza, vamos voltar para o nosso esquema 2D do Marching tetrahedro. Ou seja, tudo que eu falar aqui no caso 2D facilmente dá para estender para o caso tridimensional, né? Basta a gente entender o caso bidimensional bem. Então, beleza. Então, a gente dividiu lá o grid de entrada em triângulos, né? Temos uma malha triangular. O próximo passo, se a F não é conhecida nos seus vértices da malha, ou seja, se ela não é dada de forma discreta, a gente tem que avaliar ela em cada vértice da malha. Então, eu venho aqui, passei nos vértices dessa malha e avaliei a função AF em cada vértice. E aí, o que eu fiz aqui? Eu desenhei, pintei de azul os valores onde F é positivo, ou seja, está fora da superfície. Em vermelho são os valores que a função F assume valores negativos, ou seja, está dentro da superfície, ou dentro da curva, no caso aqui, né? Aí, o que vai acontecer? O próximo passo agora é fazer uma análise de sinal das arestas da malha. Por quê? Por exemplo, você pega essa aresta aqui, onde já tem sinal positivo e negativo, e como a função é contínua, então pelo teorema do valor intermediário, a F vai valer zero em algum ponto dessa aresta, certo? Então eu venho aqui e pego um triângulo onde muda de sinal, onde a função muda de sinal, esse aqui por exemplo. Eu venho aqui e analiso aqui se essa aresta muda de sinal, vi que ela muda, né? No caso tem um positivo e um negativo, vindo outra aresta desse triângulo aqui também muda. Então o próximo passo é então construir um vértice nessa aresta da minha curva, construir outro vértice aqui nessa aresta também que está próximo da curva, né? E depois conectar esses dois vértices por um segmento de reta. Vou fazer isso para todos os triângulos que têm essa mudança de sinal. E o resultado vai ser essa aproximação por essa curva poligonal, ou seja, essa curva formada por segmentos de reta. No caso tridimensional, a gente vai ter um tetraedro, ao invés de aproximar uma porção da superfície por um segmento de reta, a gente vai aproximar por triângulos, né? Como eu falei. E para isso, no caso tridimensional, é a parte um pouquinho mais chata, que é analisar a configuração dos sinais de um tetraedro. A nosso caso, por nossa sorte, é que só tem dois tipos de configurações de sinais num tetraedro, a menos permutação. Então, por exemplo, a gente pode ter um caso que um tetraedro vai assumir um valor negativo e os demais positivos, ou vice-versa, né, os três negativos e esse positivo, ou dois negativos e dois positivos. Nesse caso, quando a gente tem um negativo e três positivos, a superfície vai cortar esse tetraedro e a gente vai aproximar esse corte por um triângulo. E no caso que a gente tem dois positivos e dois negativos, a superfície vai cortar esse tetraedro nas quatro arestas, e nesse caso a gente vai ter um quadrângulo, né, aproximando essa curva, que na verdade a gente pode dividir esse quadrângulo por dois triângulos, né, para ficar com essa malha triangular. A pergunta agora que fica é o seguinte, então a gente sabe a configuração de sinal, nos dá uma ideia onde a superfície vai cortar o tetraedro ou triângulo, mas agora o outro passo é determinar os vértices em cada aresta aonde a curva ou a superfície intersecta. Então, por exemplo, nesse caso aqui que tem uma aresta, né? Aqui tem um triângulo, né? E nesse caso a gente tem uma aresta V0, V1, aonde tem a mudança de sinal. Então, essa curva S corta essa aresta em laranja. E eu vou querer aproximar essa raiz, né, da F, né, essa raiz da F, por um vértice nessa aresta que aproxima essa raiz. Veja bem que
essa aproximação desse vértice que vai estar na curva poligonal ou no triângulo da malha triangular não necessariamente vai cravar numa raiz da função f, ou seja, não vai estar em cima da superfície S. Por quê? A gente vai fazer uma aproximação linear por partes, né? Então, como é uma aproximação e a princípio essa f é não linear, então esse é o preço a gente aproximar uma função não linear como x ao cubo, cosseno de alguma coisa por uma função linear por partes, tá? Se eu conhecesse a f e quisesse um método robusto para determinar esse vértice, aí no caso a gente teria que aplicar aqui um método de encontrar zero de função, tipo o método da abscissão. O método da abscissão aqui poderia dar uma aproximação de tal forma que a gente pudesse encontrar um vértice sobre a superfície. Só que é um processo muito mais demorado, porque veja bem, eu tenho que fazer esse processo que é interativo para cada aresta que tem mudança de sinal, certo? Mas a gente se contenta com essa aproximação aqui, como eu falei. Então vamos voltar ao problema. Como determinar esse R, esse valor aqui, que está na aresta, que muda de sinal? Então, seja f pertencente à imagem inversa de zero, ou seja, pertencente a S. Então, nesse caso, como a imagem inversa do isovalor zero, então R é uma raiz da função f. E nesse caso, R é uma raiz que mora na aresta V0 e V1. Por que eu sei disso? Porque tem mudança de sinal nos vértices dessa aresta. Então, se eu aplicar f no... então, de novo, né? Se eu conheço a aresta, logo eu conheço os vértices dela, né? Então, determinar esse R aqui, nessa aresta, quer dizer, a gente pode representar essa raiz que mora nessa aresta como uma combinação linear dos vértices onde ela mora, ou seja, uma interpolação linear. Então, a gente pode escrever essa raiz dessa forma aqui, 1 menos t vezes o vértice V0 mais t vezes o vértice V1. Onde t é um parâmetro que varia, está no intervalo de 0 até 1. Ou seja, quando t é 0, dá o próprio V0, e quando t for 1, dá o próprio V1. Então, repara, eu mudei o problema agora, né? Para determinar R, conhecendo V0 e V1, basta determinar esse t. Se eu determinar o t e sei V0 e V1, então eu sei aonde ele mora na aresta. Por outro lado, a gente vai pegar F e aplicar nesse R. Se eu aplicar f em R, a gente sabe que R é uma raiz da f, então f de R é zero. E por outro lado, eu escrevi R como essa interpolação linear dos vértices V0 e V1, que está aqui. Aqui vem a aproximação, agora está na hora de aproximar. Agora eu vou aproximar f, vou assumir que f é linear. Se eu assumir que f é linear, a gente viu lá no álgebra linear que eu posso separar f na soma e todos os escalares que estão multiplicando os vértices saem para fora da f, né? Ou seja, eu posso reescrever f dessa forma, tá? Então aqui que mora a aproximação. Aqui eu assumi, ou seja, eu aproximei f, que a princípio é não linear, por uma função linear. E agora acabou, né? Eu sei que essa expressão aqui é igual a zero, basta isolar o t. Portanto, está aqui o t, né? O t dado, então, pessoal, pelos valores da f avaliados nos vértices que mudam de sinal. Ok? Uma versão mais tradicional desse método de poligonização é o Marshall Cubes, de 87, é um dos papers mais citados da história da computação gráfica, né? A ideia é a mesma, só que ao invés de analisar triângulos, ele analisa configurações de sinais de cubos, né? E no caso 2D, a configuração de sinal de quadrados, né? O problema desse método em relação ao anterior é o seguinte, que agora quando a gente for analisar, a gente vai analisar as configurações de sinais da função f num cubo, a gente tem várias possibilidades, Então, dependendo da configuração de sinal, a gente vai gerar essas triangulações aqui. Então, nesse caso, a menos das permutações, a gente tem 15 configurações de sinais. Ao contrário do Marshall tetraedra, que para cada tetraedro só tem 2 configurações de sinal. Certo? Então, essa é a vantagem em relação do Marshall tetraedra, além de ser fácil de implementar, né?
bem mais fácil. Um problema clássico desses algoritmos é o seguinte, é o problema de ambiguidade. Por exemplo, aqui a gente tem uma configuração de sinal que são dois positivos, quer dizer, dois negativos e dois positivos. A mesma configuração pode gerar dois tipos de superfície, né? A gente pode separar duas superfícies ou unir elas, né? Como está nesse exemplo aqui, ó. Então essas células aqui, ó, dependendo da configuração de sinal, elas podem aparecer separadas ou podem aparecer conectadas. Isso é um problema grave, né? Porque se a gente tiver, por exemplo, usando uma superfície comando mesh grid para gerar o grid, né? E aqui você passa o valor, ou seja, o nível dessa superfície. E aqui a gente pode adicionar alguns comandos de iluminação também. Então, eu vou continuar para vocês. Aqui eu criei uma partição do intervalo -3 a 3 com 128 pontos igualmente espaçados. Geramos aqui um grid tridimensional 128 por 128 por 128 de resolução. Aqui eu vou avaliar esse grid naquela função do slide, né, usando operadores pontuais, né? E aqui eu chamo o comando de surface que eu vou extrair a superfície F no nível 0. E aqui está os comandos de iluminação. Quando a gente roda esse comando, a gente vai deparar com essa bela e suave superfície, né? Então, essa iluminação que vocês estão vendo aqui é porque eu usei o modelo de Phong, né? Que além dele pegar as normais por vértice, ele suaviza a normal do interior do triângulo, fazendo uma interpolação linear das normais calculadas no vértice de cada triângulo, certo? Voltando aqui, né? Repare que a princípio, quando você não define um retorno para essa função, ela só plota, né? Mas se você quiser a malha triangular gerada por esse processo, basta colocar esse retorno aqui que vocês estão vendo, né? Vai retornar uma lista de triângulos e uma lista de vértices naquele formato de chave de vértices, né? De vértice compartilhado. Então, espero que agora tenha funcionado a aula. Se inscrevam no canal, dê o joinha lá. Espero que todo mundo esteja se cuidando em casa. Um abraço, pessoal.